E a gente começa falando sobre novos desdobramentos da investigação do caso Lulinha e Marcola. Mais especificamente, sobre uma troca de mensagens da lobista Roberta Luxinger. Ela relatou ao empresário que gastava R$100 mil por mês para bancar despesas de Fábio Luiz Lula da Silva, o primogênito de Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lulinha. O nosso Matheus Teixeira tem detalhes dessa apuração e a gente vê no site da CNN. A informação está no inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal e apura se o filho do presidente Lula e Roberta Luxinger teriam atuado para fechar contratos no Dataprev, a empresa de tecnologia do governo federal. Segundo os investigadores, Roberta teria dito que seria necessário parar de pagar passagens de Lulinha por causa da demora em receber os pagamentos acordados. A conversa teria acontecido em 25 de agosto de 2025, no ano passado, e começado com um áudio da lobista com questionamentos sobre pagamentos. A polícia diz que ainda investiga quem seria a pessoa mencionada como Freitas, com quem ela conversa, e que é necessário seguir as apurações para entender o contexto dessa conversa. O advogado de Lulinha, o Marco Aurélio de Carvalho, diz que não pode atestar a autenticidade das mensagens. Todos os detalhes estão no nosso site, por lá você confere esses diálogos. Clarice Oliveira, você trouxe ontem uma informação muito importante sobre a vida de Lulinha na Europa e como Roberta Luxinger financiava parte desses luxos de Lulinha. A grande questão que me fica também, Clarice, é o seguinte: a Polícia Federal não achou contrato nenhum, não significa que não tenha crime, o crime de tráfico de influência. Mas pagou tanto e não fechou um contrato com o governo? Não tem, é uma lobista que não é muito boa, então. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Bastidores CNN hoje. De fato, né, Uribe, a gente vê que as investigações apontam uma sucessão de tentativas de firmar, pelo menos as que são conhecidas, tentativas de firmar contratos, por exemplo, com o Ministério da Saúde a respeito ali da produção de canabidiol ou de medicamentos ali que sejam derivados dessa substância. A gente tem também muitos indícios de uma atuação de Roberta Luxinger em toda a esfera governamental. Tanto é que a gente tem o relacionamento dela com Marcola, o então chefe de gabinete do presidente da República, como um elemento que lhe abria as portas do gabinete presidencial, ou seja, há sim uma influência conquistada por essa lobista ao longo dos anos em que ela atuou. Todas as fontes com as quais eu conversei e que falam sobre a atuação de Roberta Luxinger costumam descrevê-la como uma pessoa bastante conhecida ali no meio petista, uma pessoa que circulava, que transitava, que tinha contatos com vários integrantes ali dessa gestão do presidente Lula. Agora, o que falta é comprovar que essa atuação dela era feita de fato em representação do filho do presidente da República. Porque a gente tem aquela frase, né, que circulou na troca de mensagens, que foi revelada ao longo das investigações, de que eu sou o Fábio, né? Então, essa ideia de que ela seria uma espécie de preposto do filho do presidente que é a chave que está sendo buscada aí nessas investigações. Agora, dito isso, o fato é que pode não existir um contrato e ainda assim existir crime, e mesmo que não haja um crime explicitamente comprovado, é óbvio que a gente tem aí já colocada a discussão sobre qual é o limite do relacionamento que o filho de um presidente da República deve ter com pessoas que têm interesse financeiro, político, econômico na administração federal. A quem interessa abrir as portas do governo federal da forma como Roberta Luxinger tentava abrir? Qual que é o interesse de uma mulher que não conseguiu os contratos que aparentemente estavam sendo desejados de bancar despesas de centenas de milhares de reais de um assessor
como era o caso do Marcola, ou qual era o interesse dela de bancar centenas de milhares de reais, a gente está falando na casa de centenas pelos dados que estão circulando, em despesas que beneficiariam, mesmo que de maneira indireta, o filho do presidente da República. Então a pergunta que fica no ar aqui é: qual é o limite do relacionamento que um filho de um presidente da República pode ter com uma lobista que não extrapole o limite da razoabilidade, que não envolva ali você abrir portas a uma pessoa que tem interesses suspeitos, para dizer pouco, na administração federal. Então, esses elementos estão permeando a investigação da PF. Agora, é claro, a investigação está em andamento. Então, ninguém aqui vai condenar ninguém antes da hora. Mas é sim mais do que suficiente o que está colocado até o momento para que se levante a discussão sobre esse assunto. Importante, acho que você foi no ponto, Clarissa, exatamente a questão do tráfico de influência, e não é razoável que um chefe de gabinete de um presidente da República receba uma pessoa só porque ela é amiga do filho do presidente. Não é razoável, tem que separar a questão pessoal da questão profissional. E é isso que a gente está vendo, que não tinha uma separação da questão profissional da questão pessoal. Ainda mais depois da contradição da nota do Marcola, que inicialmente disse que era apenas um empréstimo, que ele honrou esse empréstimo, que ele poderia muito bem ter contraído esse empréstimo numa instituição bancária, já que ele tinha um cargo de destaque no governo federal e seria razoável que mantivesse essa postura. E depois a gente viu uma série de conversas sobre obra de arte, sobre dinheiro, enfim, que não condizem com a primeira nota. Obrigado, Clarissa, pela